o procrastinador produtivo. Cara, talvez é essa situação que está fazendo tu não evoluir no que tu precisa e a tua empresa está no lugar que ela está. Sabe o que é o procrastinador produtivo, cara? Ele é aquela pessoa que ela se enche de coisa para fazer para poder justificar que o que era importante de verdade não foi feito, mas tem um álibi que eram as outras coisas que ele teve que fazer. E eu vou te contar um pouquinho mais aqui na sequência, mas primeiro, cara, se tu não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque tem muito material aqui disponível para ti, todas as segundas-feiras, às 14 horas. Então, quando a gente vai falar do procrastinador produtivo, ele é aquele cara que realmente ele produz, ele faz muita coisa durante o dia, mas ele é que nem um jogador ruim dentro do campo. Ele é um cara que, tipo, ele corre, mas ele está sempre marcado. Ele está sempre no lugar que não deveria estar. Ele corre mais que a bola, às vezes. Mas, cara, não é isso que o empresário precisa, não é isso que o gestor precisa. Não importa se tu é o dono da empresa, se tu tens alguma função de gestão ou até mesmo função operacional. Tu não pode se ocupar tanto de que tu não consiga fazer as coisas que deveriam ser feitas. Então, pensa comigo. Muitas vezes a gente começa o dia e naquele momento que tu está começando o dia, tu vê que tu tens 10 coisas para resolver naquele dia. E aí o que tu faz? Cara, normalmente a gente coloca as coisas mais simples primeiro e depois deixa aquela casca grossa para o final. Aí o que acontece? A casca grossa era a que deveria ter sido resolvida hoje. E passou o dia e tu não resolveu. Aí chega lá no final do dia e vai dizer assim, pô, realmente eu sou um bosta mesmo. Eu sou um cara que eu não consigo, minha empresa não vai para frente mesmo, é sempre assim, eu não consegui dar conta daquilo. Ou muitas das vezes alguém vai te falar isso, que é pior ainda do que tu ter com a voz da consciência te falando. E nesse momento, cara, o que eu te indico para te colocar isso em prática e já mudar o cenário da tua empresa e desse foco, desse modo procrastinador produtivo que normalmente a gente tem. O primeiro ponto, cara, é listar tudo o que tu tens de atividades e demandas para fazer. Começa pelo teu dia, depois tu faz isso na semana, vai ser muito melhor. Mas não está fazendo nada hoje, coloca no teu dia. O que eu tenho que fazer no dia? E elenca isso de prioridade, do maior para o menor. Ah, pode usar a matriz Gucci para isso, cara. O que é essa matriz Gucci? Eu não sei. Cara, tem uma matriz que te ajuda nisso, a gente tem material aqui no YouTube falando sobre isso também. Mas, vamos lá, cara, olha para fora e diz assim, o que eu preciso resolver primeiro que é tão urgente e importante? É aquilo ali que é a tua única coisa do dia, né? Aquele livro, A Única Coisa, fala muito sobre isso. Depois, cara, tu elenca de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50, dependendo das tuas atividades, o que tu tens que fazer. E vai tirando, cara, e vai tendo um prazer. Quando eu comecei a fazer isso, eu fazia numa folha. Eu tinha um prazer de riscar o que eu tinha feito. E check. E ali eu ia, cara, já terminei mais isso, porra, terminei mais isso, boa, terminei mais isso, boa, terminei mais isso. E aí tu vai conseguindo fluir quando chega no final do dia e diz assim, cara, eu não terminei tudo, mas eu terminei tudo que era importante. E aí ficou daquelas 10 coisas, tu fez 8, ficou 2 ali que, como vai ser o mais simples, se tu der mais um up ali, ter mais um gás, tu consegue terminar. Então, tenha momentos durante o dia para fazer aquela validação se realmente está fazendo o que é importante. Então, o primeiro ponto é lista tudo que tem, elenca, o segundo ponto, né? Elenca do maior para o menor, o grau de priorização, e depois começa a trabalhar em cima daquilo. Não adianta elencar e não fazer nada, né? Então, elenca de 1 a 10 e tu faz a 10ª. Aí, acabou-se. Um outro ponto que tu precisa refletir é que quando a gente trabalha fora do escritório físico, não tu tem que se movimentar, muitas das vezes a gente acaba nesses movimentos sendo uma pessoa que não vai direto ao ponto. Então tu perde muito tempo dando rodeios em conversas e coisa para chegar no ponto final do negócio. Cara, seja assertivo. A conversa tem que ser bem assertiva, bem aqui, né? Bem desenhada para que tu consiga chegar na pessoa. Tem tal coisa para resolver. Vamos te dar um exemplo aqui. Tu precisa resolver a situação que essa garrafa aqui, ela precisa ser entregue para o João. E o Pedro vai fazer essa entrega. Tu vai chegar para o Pedro e tu não vai contar uma história da garrafa. Tu não precisa contar o motivo que a garrafa está indo para o João. Vai chegar para o Pedro e dizer assim, ó, Pedro, preciso que tu entregue essa garrafa lá no João. E essa garrafa lá no João, tu vai precisar entregar hoje, até as 3 da tarde.
Aí o Pedro vai fazer. Mas nessa brincadeira que fez aqui, tu já delegou, já começou fazendo 5W2H, que é o tema de um conteúdo que já está aqui no canal, deve estar aparecendo aqui em algum canto, 5W2H, que é, tu definiu uma primeira base dele, né? Quem vai fazer, quando precisa ser feito, o que precisa ser feito. Já definiu três pontos aqui, que já vão mudar muito mesmo a maneira que tu vai ter essa delegação. Então, quando a gente é procrastinador produtivo, a gente contaria a história da garrafa. É uma garrafa de metal, ela passou por vários processos. A gente quer explicar, não precisa, gente. Se é para delegar uma tarefa, só delega, fala o que tem que falar e deu. E um ponto que me chamou muita atenção nesse último mês, nessa movimentação que a gente teve no Rio Grande do Sul com a crise que aconteceu lá, catastrófica mesmo, em questão do meio ambiente, né? Toda aquela parte de enchente lá que foi gerado. Então, eu vi muitos empresários saindo de Santa Catarina, mas muitos, para ir lá auxiliar presencialmente lá no Rio Grande do Sul para ajudar. Cara, isso é lindo, é maravilhoso, mas cara, será que era o momento de alguns desses empresários sair das empresas e ir lá ajudar com bote, com barco? Tenho alguns exemplos, cara. Teve empresários, teve empresas que a gente já passou, já mentorou, já estão crescendo maravilhosamente. Eu vejo o pessoal da Bali, em 2, 3 dias eles conseguiram colocar um produto, achar um parceiro para distribuir água para eles envasar a água em 2 litros com alta vazão ali, e já mandar para lá com o rótulo pronto, a garrafa PET lacradinha, coisa mais linda. E será que a pergunta que eu digo, né? Será que se a Daiane, que é a gestora comercial, tivesse saído daqui e fosse lá ajudar a galera de barco a resgatar pessoas, era uma coisa mais importante a ser feita? Ou mais importante que ela precisava ter feito naquele momento ali foi o que ela fez? Que foi priorizar, conseguir a água, conseguir fornecedor para alguns insumos que precisava naquele momento ali para conseguir ajudar dessa maneira. Essa é a questão do procrastinador produtivo e improdutivo. Porque o que acontece? O procrastinador produtivo, ele vai querer encher a agenda dele lá de demandas para ir para o assunto. Cara, não estou criticando ninguém que foi lá ajudar. Graças a Deus teve pessoas que se dispuseram a ir lá ajudar. Mas, cara, teve pessoas que que são próximas a nós, que se deslocaram, cara, e não agregaram quase nada. Ela só queria estar lá. Na realidade é o curioso, né? Meteu o modo curioso, queria lá ver com os próprios olhos, né? Como é que estava a situação, para ver se realmente era aquilo tudo. Foi lá e viu que era muito pior. Então você precisa entender que, do mesmo jeito, aqui eu estou dando um exemplo gigante que a gente teve nesses últimos dias. Mas, cara, às vezes no dia a dia, a pessoa vai lá e quer encher a agenda com coisas. Eu passo por isso, cara. Alguns dias eu preciso resolver algumas situações e eu vou lá e do nada eu quero limpar a parede que está com mancha de mofo lá no lado de fora da garagem. Do nada, assim, o cérebro do nada ele vai lá e diz assim, isso é importante. Não, cara, isso não é importante, isso pode até ser, mas não agora. Eu tenho que parar e fazer o que realmente precisa ser feito. E não ser o procrastinador produtivo que vai encher a agenda de picuinha para poder fazer esse negócio. Não render, ele enche a agenda, faz um monte de coisa, mas não faz o que precisa. Então, cuida nesses pontos. Não seja um procrastinador produtivo. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas.